Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse novo modelo de aula que não é o que a gente prefere, né? A gente gosta de contato, de estar junto, de estar presente, mas também a gente sabe que nesse momento é importante, necessário e não muda o nosso sentimento, né? De estarmos reunidos, né, na presença de Deus, de Jesus, de Ubiratã, com um sentimento de aprendizado, de melhora espiritual e moral de cada um de nós. Então, mais uma vez eu convido vocês, depois desse evangelho, depois da nossa oração, a entrarmos na nossa aula de hoje, né? E a nossa aula de hoje é a aula 61. Nessa apostila está na página 180. E a aula que fala sobre bicorporeidade e transfiguração, parte 1. Na verdade, essa aula vai falar sobre bicorporeidade, possivelmente a próxima vai falar sobre transfiguração. Então, a bicorporeidade e a transfiguração são variedades... desculpa, eu vou ler e tem algumas anotações, vou incluindo algumas falas aí. E no final da aula, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, nós estaremos disponíveis aí, tá bom? Então, vamos lá. A bicorporeidade e a transfiguração são variedades de manifestações visuais, como são as aparições, a vista dupla e etc. São fenômenos naturais que não têm nada de milagroso ou de sobrenatural. Aliás, o Espiritismo nos diz que não há nada sobrenatural, né? Tudo está dentro da normalidade. Assenta-se nas propriedades do perispírito. Lá no passado, quando a gente estudou as propriedades do perispírito, a gente falou que o perispírito tem uma propriedade que se chama-se tangibilidade, que é a capacidade de se tornar palpável, não só visível, mas palpável, tá? Que assenta-se nas propriedades do perispírito, que são as mesmas para o encarnado e desencarnado, pois em ambos o perispírito sofre modificações em sua estrutura molecular pela ação da vontade do espírito, tornando-se momentaneamente visível ou tangível, face à condensação fluídica em diferentes graus. Essa passagem está lá no livro A Gênese, tá? Então, falando aqui sobre bicorporeidade, que é o assunto da nossa aula de hoje, é o fenômeno pelo qual o indivíduo vivo, não é desencarnado, pode manter a sua presença de forma palpável em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. O fenômeno ocorre com a materialização do seu perispírito exteriorizado, mantendo uma forma palpável aparente, enquanto o corpo real permanece em estado anormal, ou seja, em transe, ainda que simples. A bicorporiedade, como o próprio nome conceitua, não admite uma terceira presença, porque o encarnado possui dois corpos, o físico e o espiritual, mantendo-se cada um face às suas circunstâncias com as seguintes características: corpo físico, presença real, vida orgânica; corpo espiritual, presença aparente e vida do espírito. Então, bicorporeidade, como o próprio nome conceitua, é bicorporeidade, bicorpo, dois corpos, tá? Então, ela está ligada ao encarnado, ao médium encarnado, ela não está ligada ao desencarnado. A bicorporeidade, ela é uma característica do médium encarnado, e aí a manifestação do seu perispírito de forma palpável num segundo lugar. Então, é a mesma pessoa vista em dois lugares, então, vista em dois corpos, tá? Então, são dois corpos vistos em dois lugares diferentes e está ligado especificamente ao encarnado, ao médium encarnado, tá? Então é como se eu, Elaine, estivesse nesse momento gravando a aula aqui, eu entro numa espécie de transe, ainda que leve, sutil, e sou vista materializada na casa de Ubiratã, tá? Então esse é, explicando o fenômeno da bicorporeidade, é isso, dois corpos, ou seja, o médium em dois corpos, tá? E aí ele fala: sendo espírito indivisível, segundo o livro dos Espíritos, somente um corpo pode ter vida ativa e inteligente. Kardec menciona não conhecer exemplo onde dois corpos gozassem ao mesmo tempo e no mesmo grau de uma vida ativa e inteligente, pois o que anima a matéria é o espírito, e esse não se divide. Então, o espírito não se divide, por isso não pode ter tricorporeidade, policorporeidade, só bicorporeidade, porque não é divisível o espírito, e como só um corpo pode, só um espírito habita um corpo, então tá, não pode ser mais. Não se deve confundir a bicorporeidade com os fenômenos que ocorrem com os desencarnados. Lembra? A bicorporeidade está ligada ao médium encarnado. Não pode se confundir os fenômenos que ocorrem com os desencarnados, como as projeções mentais
ou de imagens pelas quais os espíritos se comunicam, ou como são vistos em muitos lugares ao mesmo tempo, ou como o fenômeno das agêneres, que é uma modalidade de aparição tangível, um estado de certos espíritos quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa a ponto de produzirem ilusão completa. Lá no livro dos médiuns fala, tá? Então, não podemos confundir a bicorporeidade com os fenômenos que nós vemos de projeções de imagens. Lembra que os encarnados também projetam, né, imagens. A gente consegue, às vezes, durante uma psicofonia, a gente consegue visualizar, né, as imagens que são trazidas pelo médium desencarnado. Então, a primeira coisa as aparições feitas pelos desencarnados não tem nada a ver com a bicorporeidade, tá? Lembra sempre de bicorporeidade, bi de 2 corpos de corporeidade, então 2 corpos, tá? Nesse caso, é o espírito de um morto, de um desencarnado, que materializa-se na forma de um corpo vivo. Então, pode ser que um irmãozinho desencarnado pode se materializar na forma da Elaine, mas isso não quer dizer que a Elaine esteja em bicorporeidade, tá? Também não se pode confundir a bicorporeidade com a bilocação. Essa significa um fenômeno no qual se constata a presença de um mesmo espírito encarnado em 2 lugares, aparentemente ao mesmo tempo. Segundo o livro de Mediunidade de Edgar Armond. Bilocação significa 2 lugares de manifestação, locação de local, bi de 2, tá? Então 2 locais, enquanto a bicorporeidade significa 2 corpos, manifestando-se em lugares diferentes. Na bilocação, o espírito exterioriza-se e se manifesta em outro local, tanto pela incorporação como pela evidência. Então, claro, eu posso, quando a gente está na psicofonia, por exemplo, a gente vai atender um irmãozinho doente. Ele está num outro corpo, né? O corpo físico está num outro lugar. E ele é chamado à psicofonia, né, através da bilocação. Então, o espírito está se manifestando em 2 locais, tá? A bicorporeidade, lembrando, ela é 2 corpos, então são 2 corpos, por quê? Porque em bicorporeidade, o médium que se manifesta através do perispírito em outro local, ele é tangível, ele é palpável, tá? Não é através da manifestação, como nesse caso. Deve-se tomar cuidado para não confundir a bicorporeidade com o efeito da imaginação ou as preocupações do dia a dia, que podem dar aquilo que se vê a aparência do que se deseja, do que se teme. Então, se eu ando muito preocupada, de repente eu começo a ver, sei lá, eu estou muito triste, chateada com alguém que partiu, eu começo a ver, né, esse espírito, e aí eu acho que é bicorporeidade, enfim, tá? Então não podemos confundir. Deve-se tomar cuidado, no fenômeno da bicorporeidade não há perigo de morte para o homem, porquanto o seu espírito, ao afastar-se, ou seja, meu espírito está, né, se manifestando através do meu perispírito em outro lugar, ele lê pensamentos e prevê situações que podem acontecer, dado que fica ligado ao corpo pelo cordão fluídico, tá? Então a gente não morreu, o espírito está ligado pelo cordão de prata, nós continuamos ligados ali, que mantém o controle da comunicação da mente para o corpo e do corpo para a mente. Se algo acontecer ao corpo, o espírito pode voltar imediatamente. Pode-se dizer ainda que o corpo aparente, embora materializado, é um corpo fluídico. Embora materializado, mas ele é um corpo fluídico, tá? Não é orgânico, não é como esse da matéria. Não pode ser morto, tá? Então, o espírito que se manifesta lá na casa de Ubiratã, enquanto eu tô aqui gravando essa aula, não pode ser morto. Ep Sargent, em seu livro Bases Científicas do Espiritismo, no capítulo 6, mostra a ocorrência de uma materialização de uma mão que sofre um atentado de faca sem consequências para o médium, salvo a sensação que ele teve, né, que durou por algumas horas, além da desagradável sensação da penetração da lâmina nos seus músculos e tendões. Tá? Então, se eu estiver aqui, nesse momento, gravando a aula, conversando aqui com vocês, e eu entro numa espécie de transe ainda que sutil, e aí meu perispírito se manifesta lá na casa de Ubiratã. Meu espírito se manifesta através do meu perispírito na casa de Ubiratã. Mas alguém entra aqui e pensa em me fazer mal para o meu corpo físico. Imediatamente eu sou desconectada, tá? Meu espírito ligado a mim, ligado a esse corpo matéria, através do fio de prata, ele tem essa percepção e imediatamente me traz de volta, me conecta aqui para que eu possa reagir, tá? São exemplos clássicos de bicorporeidade e até considerados milagrosos pela igreja, os casos de Santo Antônio de Pádua e de Santo Afonso de Liguori, ambos por terem mostrado em 2 sítios diversos ao mesmo tempo.
No caso do Santo Antônio de Pádua, ele estava pregando, né? Ele estava num seminário na Itália e o pai dele foi a julgamento, considerado crime de assassinato. E ele, em manifestação de bicorporiedade, foi até o julgamento do pai e conseguiu inocentar o pai daquele crime. Um outro caso de bicorporiedade muito comum até, que a gente ouve bastante falar, é de Eurípides eu nunca consigo falar, Parsanufo, né, que era um médico muito conceituado, e ele era professor na escola espírita de Minas Gerais. E ele frequentemente entrava nesses transes e mesmo dando aula, ele conseguia atender as pessoas, socorrer as pessoas dentro da medicina. Um caso muito comum, assim, muito falado, ele estava numa aula, né? E aí em determinado momento ele falou para os alunos que ia chegar um rapaz e que ia chegar desesperado porque a esposa, ele fala assim, eu acabei de fazer um parto difícil, há 5 minutos atrás eu acabei de fazer um parto difícil, e o paizinho tá chegando para pedir ajuda. Quando ele chegar, vocês se levantem, falou para os alunos, vocês se levantem para cumprimentá-lo. E rapidinho o rapaz chegou, né, e falou que precisava da ajuda dele, e ele disse que já tinha feito o parto e que a menininha, né, a neném já tinha nascido e que estava tudo bem. Mas o pai não se convenceu, lógico. Ele falou, como o senhor fez o parto há 5 minutos, se o senhor tivesse feito o parto há 5 minutos, eu teria encontrado o senhor no caminho. Ele fala, o senhor não me viu, mas eu fui até lá. Mas o pai não se convenceu e Eurípides teve que ir com ele. E quando ele chegou lá na casa, fisicamente agora, a mãezinha falou, mas seu Eurípides, por que o senhor voltou? Nós estamos bem, tá tudo bem por aqui, tá? Então esse é um caso clássico de bicorporiedade também que a gente ouve bastante falar dentro da nossa doutrina. Deixa eu ver aqui. Um exemplo interessantíssimo é relatado por André Luiz nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, onde ele menciona uma sessão de materialização que não chega a atingir os seus objetivos, mas se complementa com a materialização do próprio perispírito do médium exteriorizado, servindo inclusive de intérprete para a manifestação psicofônica de um espírito que lhe incorporou. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês sobre bicorporiedade. Espero que vocês tenham entendido, mas se não tiver, se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí para conversar com vocês. Possivelmente na próxima aula vai ser sobre transfiguração, para dar continuidade aí a esse entendimento. Lembrando algo muito importante, que bicorporiedade está ligado ao médium encarnado, tá? Bi de 2 corpos de corporiedade, então são 2 corpos. E está ligado à tangibilidade do perispírito, à capacidade do perispírito de ser moldado, de aparecer de forma tangível em um segundo local, em um segundo corpo. Então, se manifestar o meu corpo em um outro local, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, a gente está aqui à disposição. Um grande beijo para vocês, um bom estudo, um bom final de noite e de final de semana também, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.